E aí, pessoal, beleza? Tudo certinho? Então vamos seguindo com o nosso projeto de Background Services. E hoje a gente vai criar o banco de dados da nossa aplicação. Vamos definir lá as tabelas, vamos ver como vai ser a estrutura dela e a gente vai criar nosso banco. Beleza? Só que antes da gente continuar, vou fazer um pedido para você. Deixa o seu like aí para ajudar a gente, fortalecer nosso canal que está começando aí. E eu derrubei umas garrafas, mas tudo bem. E se inscreva no canal também. E bora fazer nosso código. Hoje a gente vai fazer mais o banco, né? Mas vamos montar consultas e queries aí para ajudar no nosso projeto. Beleza? Então vamos, sem perder tempo, abrir o nosso SQL Server e bora codar mais no banco. Beleza? Bora lá. Muito bem. Então a gente vai criar. A ideia é criar nossa base de dados e definir nossas tabelas, nossas entidades, tá? E antes da gente já ir direto ao SQL, vamos relembrar aqui o nosso cenário que eu comentei na última aula. Nós vamos ter aqui nossa tabela, nossas informações sobre clientes, igual eu tinha comentado, né? Cada um desses assuntos aqui, telefone, endereço e documentos, cada um deles vão representar uma entidade, tá? Então nós vamos ter aqui essas entidades. Eu já fiz um mapeamento prévio aqui, ó, dos campos. Então nós vamos ter nossa tabela, que vai ser o coração da aplicação de clientes, que ela vai ter a chave e o nome do cliente. E aí depois para as outras tabelas, nós vamos ter essa chave do cliente para poder fazer o relacionamento. E aí nós vamos ter a chave de cada uma das tabelas e a informação que a gente precisa para tratar aquele assunto. Então o telefone vai ter basicamente a chave de telefone, o telefone e a chave do cliente. Vai ser a chave estrangeira. A mesma coisa vai ser para o e-mail e o endereço ele vai ter um pouco mais de informações aqui. A gente vai ter a rua, né, que a gente vai chamar de logradouro, porque pode ser uma rua, uma avenida, uma ladeira. Nós vamos ter o número, o bairro, cidade, estado e o CEP. E depois nós vamos ter o documento. O documento ele vai ter aqui um campo a mais, que a gente vai ter uma outra entidade adicional que eu vou chamar de tipo de documento. E esse tipo de documento ele vai ter dois campos. Ele vai ter um ID e a descrição, que vai ser um RG ou um CPF. E aí, quando a gente for cadastrar o documento na tabela, a gente vai relacionar o cliente e qual que é o documento, o tipo do documento que a gente está cadastrando. Então, em um registro eu posso cadastrar o RG do meu cliente 1 e no segundo registro o CPF desse meu mesmo cliente 1, tá? Então, são essas a nossa tabela. Esse é o nosso scope. Então, vamos lá no SQL. Eu conectei usando aqui a autenticação do Windows. Você pode usar ela, então, a do SQL, tá? Vamos nessa aqui que é mais simples, até para a gente depois fazer o acesso ao banco. A gente vai criar nossa tabelinha e a gente vai chamar ela de cliente. Eu já tenho uma cliente aqui de algum outro projeto que a gente fez. Eu vou chamar ela de cliente DB, só para não misturar os assuntos, tá? A gente vai fazer do zero. Então tá aqui minha cliente DB, tá? A partir dela, a gente vai criar as nossas entidades. Eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso abrir aqui ó, uma nova query, botãozinho direito no banco, escolher o New Query, que ele vai abrir uma janelinha em branco aqui para poder fazer o código. E eu posso montar aqui minha consulta SQL, que vai gerar o banco, né? As tabelas, no caso. Eu poderia fazer um create table e ir especificando aqui os meus campos, né? Eu vou ter meu cliente ID, vai ser o inteiro, e aí vai seguindo, né? Ó, vou definindo lá meus campos bonitinho. Eu posso fazer dessa forma. Eita, pedi para salvar aqui, para cancelar. Faltou dar um nome para minha tabela, né? Minha tabela cliente, por exemplo. Eu posso ir nessa sintaxe aqui, ou então eu posso também utilizar o assistente. A gente vai usar o assistente só para ficar mais fácil, tá? Mas dá para fazer usando essa sintaxe também do SQL, tá? Então eu vou vir aqui ó, em nova tabela, no botão direito de tables, e aqui a gente vai definir os campos. Então nós vamos ter a chave, vai ser meu cliente ID, ele vai ser um inteiro, e eu vou ter aqui o segundo campo, nome do cliente. Então varchar aqui, vamos definir, sei lá, 200, acho que tá bom o tamanho. Tem pessoas com os nomes um pouquinho maiores, com muitos sobrenomes, então vamos deixar 200. Para definir a chave primária, eu marco aqui ó, como set primary key, e eu vou pedir para essa chave ser gerada automaticamente. Então eu tenho essa propriedade do identity, tá?
eu marco aqui, ó, selecionando essa linha. Vou marcar que ele é um identity e peço para incrementar de 1 em 1, que é o padrão aqui. Então não preciso ajustar. Certo? Ó. Minha tabela de clientes então vai ser isso. Dou um Ctrl S, eu clico aqui no disquetinho, esse aqui. E aí eu especifico o nome da minha tabela. Cliente. Vou fechar aqui. E se eu fizer um refresh aqui, ó, um F5, e eu expandir aqui novamente, você vai ver que ele vai aparecer agora minha entidade cliente. Se eu expandir ela, eu consigo ver as colunas que eu defini. Boa. Muito bem. Certo? Ó, muito bem. Então vamos fazer um select aqui. Ó. Abrir uma nova query novamente. Então, se eu fizer um select aqui do meu cliente, no F5, ó, ele já aparece pra gente, embora ele não tenha nenhuma informação ainda, tá bom? Boa. Então, antes da gente seguir com as próximas tabelas, vamos explorar um pouquinho essa query aqui de clientes. Uma coisa acho que vale só mencionar, aqui quando a gente trabalha no estúdio do SQL Server, se você fizer o Ctrl e a setinha do mouse aqui, ele consegue aumentar pra gente também, tá? O tamanho aqui da fonte, então é legal, você consegue ajustar. Certo. Então, ó, se eu clicar aqui na minha tabela cliente, está as teclas, deixa eu lembrar aqui, Alt F1, Alt F1, é isso aí. Ele vai carregar aqui para mim algumas propriedades referentes a essa tabela. A gente consegue ver quem que é o owner, ó, o nome da tabela, qual que é o tipo dela, data de criação, quais são as colunas. Aqui eu vou ter o tipo de dados, tamanho dos campos. Tem esse collation aqui referente à acentuação que ele permite, a forma de eu trabalhar. Eu tenho aqui falando que é o campo a identidade, né? Ó, meu ID, que é o campo que vai ficar gerando automaticamente, incrementando de 1 em 1. Eu consigo ver informações, às vezes você precisa saber como é que estão representadas as constraints, né? As restrições, a chave, né? O APK, se tiver chave estrangeira. Então, usando esse Alt F1, você consegue fazer um raio-x aí da sua tabela, entender ela todinha. Então, você pode vir graficamente aqui, né? Selecionando. Mas dessa forma, você já consegue ter um panorama geral da sua tabela, certo? Eu comentei sobre esse identity, então como é que funciona na prática, caso você ainda não tenha trabalhado com SQL, não tenha usado esse recurso. Quando eu defino uma chave como identity, isso significa que quando eu for fazer um cadastro na informação, eu não preciso inserir essa informação. Então, eu tenho aqueles comandinhos lá, o insert, que ele serve para cadastrar o dado em uma tabela, e o comando basicamente é assim, ó, insert into, em algum lugar. Que lugar é esse? Na minha tabela cliente. A segunda parte do comando é dizer o que você quer inserir. Então, você quer inserir informações do cliente, no caso, o nome. Repare que eu não estou informando a chave, porque ele vai gerar sozinho para a gente, tá? E aí depois eu tenho essa terceira parte aqui, são os values. Quais são os valores que eu vou cadastrar de fato? Então aqui eu coloco o nome do meu cliente, André, por exemplo. Se eu selecionar essa linha e der um F5, ele vai executar e vai falar, uma linha foi afetada. E voltando aqui, ó, no meu select, selecionando, fazendo F5, você vai ver que ele cadastrou pra gente meu registro, aí ele gerou a chave sozinho, se eu informar ela. Se eu informar aqui, ó, uma nova pessoa aqui, ó, por exemplo, Rodrigo, eu selecionar isso. Antes de eu executar, eu também consigo usar a tecla, a combinação de Ctrl e F5. E quando eu executo, ele valida se a sintaxe desse meu comando está correta. Então ele vai aparecer, ó, comando foi completado com sucesso. Ele não executou. Quer ver? Ó, se eu fizer um select aqui no F5, você vai ver que o Rodrigo não foi inserido. Ele apenas validou a sintaxe, a semântica, que é a forma que eu programei, entre aspas, né, o meu código SQL. Então, uma vez que eu tenha validado com o Ctrl F5, está ok. Aí eu uso apenas o F5 para executar, tá? Então ele inseriu meu cliente, você vai ver que vai ficar com o ID. Opa, selecionei mais coisas que eu devia aqui. Ai, meu Deus. De volta aqui. F5, você vai ver que ele inseriu aqui, ó, o Rodrigo. E aí, assim, eu consigo inserir mais valores, tá? Ó, por exemplo, Débora. F5. Ricardo. Opa, ficou em minúsculo, né? Deixou em maiúsculo o nome. Ó, veio o F5. Executou também. E aí, com isso, eu vou ter, ó, vários registros na minha tabela. Ok? Então,
O insert é isso, o select está aqui. Vamos só fazer uma revisão rapidinha. Por exemplo, eu tenho o comando update, que serve para eu poder fazer atualização na minha tabela. Então eu vou atualizar o que? A minha tabela. E eu vou, por exemplo, eu vou atualizar o nome do meu registro. Então esse nome eu vou colocar aqui. Eu quero que seja André Leão. Certo? Então o comando update, ele define o que eu vou atualizar, qual será a minha entidade que eu vou atualizar, quais serão os campos, e aí você vai separando por vírgula, se tivesse mais campos, tá? Só que uma coisa muito importante tem um mandamento aí do banco de dados, você jamais executarás um update sem o where. Porque se eu fizer isso, eu não estou definindo uma condição. Então ele vai fazer essa atualização do nome em todos os meus clientes. E não é isso que eu quero. Eu quero atualizar apenas André aqui. Então por isso que eu especifico aqui, ó, o meu ID, no caso, a minha chave, ó, cliente ID igual 1. Porque aí ele sabe que vai ser para aquele registro que ele vai atualizar. Vou fazer o Ctrl F5 para validar a sintaxe. Ele vai falar, tá tudo ok, muito bem. E agora o F5 para executar. E ele afetou, ó, uma linha, tá vendo? Se eu rodar aqui meu select, você vai ver que ele atualizou apenas o meu nome aqui e não dos demais, Rodrigo, Débora e Ricardo. Antes de eu apagar os dados, vou fazer uma demonstração que você nunca deverá executar na sua empresa. Ó, vou fazer um update sem where para você ver o estrago. Então vamos colocar o nome aqui, ó. José da Silva. Certo? Queria atualizar o José lá. Fiz o update e não especifiquei where, ó. Ele afetou 4 linhas, tá vendo? Então se eu fizer o select agora, você vai ver que todo mundo virou José da Silva. Nesse caso eu tenho apenas 4 registros. Ok, menos mal, dá para consertar. Agora pensa num banco que eu tenha 100 mil registros e eu sair atualizando todos esses registros indevidamente. Então muito cuidado quando você for usar o update. Ok? Muito bem. O que mais? Antes de a gente seguir aqui. Deixa eu só voltar esse insert. Para poder remover os dados, eu uso da mesma forma que eu tenho o update, eu tenho o delete. O delete eu vou usar delete from, deleto de algum lugar. Esse lugar é a minha tabela de cliente. Digitei errado, né? Cliente. E é a mesma coisa. Se eu fizer um delete dessa forma, ele vai excluir todos os registros. Então também tem que especificar aqui, ó. Opa, qual que é o registro que eu quero excluir? Então lá, registro 4, por exemplo. Se eu executar ele, ele vai remover uma linha. E agora eu tenho apenas 3 registros, tá? Ó. Vou excluir agora o registro 2, ó. E o ID 2. E se eu continuo com 2, eu tenho o registro 1 e 3. Tá certo? Se eu fizer esse delete, ó, sem o where, você vai ver que ele vai excluir os 2 registros, ó. Ele afetou 2 linhas e o delete foi de todos os registros. Fazendo meu select não ficou ninguém, tá? Quando você precisar deletar tudo, tá no seu laboratório, no teste, pode usar dessa forma, tá? Mas em aplicações, em produção, jamais isso aqui vai ser executado dessa forma. Tá? Então eu vou cadastrar mais um usuário. E vou cadastrar aqui, ó, mais um. Fazendo select, a minha tabela não tinha nenhum registro. Você vai ver que esse ID ele é sequencial, ele continua contando. Então, embora não tivesse nenhum registro, o Ricardo não foi incluído com o registro 1, mas ele pegou o próximo sequencial disponível, no caso 5. E a Amanda ele incluiu com 6. Por que, que ele não volta? Porque o ident ele guarda esse último ID que a gente gerou e ele vai informar o próximo ID disponível, tá? Se houver algum momento em que você queira, não, mas eu preciso voltar a isso, você está começando a base, fez alguns testes e quer que ele comece a contar, tem uma forma de fazer isso. Ó, e não é usando o delete, ó, vou limpar tudo, certo? Ó, limpei, fiz o select, não tem ninguém, cadastrei aqui a Amanda e quando eu fizer o select, você vai ver que o ID dela vai vir como 7, ó. Eu quero que ele comece como 1. Então não basta você limpar ele. Tem esse comandinho que chama truncate. Truncate. Aí você informa a tabela. Quero truncar a tabela de cliente. Botou um table aqui. Deixa eu só acertar essa aqui. Vou truncar a minha tabela cliente. Ctrl F5 ele valida a sintaxe. Tá tudo certinho. F5, ó, ele truncou. Esse truncar ele não apaga a minha tabela. Se fizer um select, ela continua na base.
certo? Só que se eu fizer um insert agora, ó, vou cadastrar o André aqui, ó. Fiz o meu cadastro e você vai ver, quando eu fizer o select, que agora o meu ID ele voltou para 1. O truncate, truncate table, além dele zerar as informações, ele também zera aqui o meu contador do meu ident. E aí eu consigo voltar com ele novamente, tá? Mas existem situações onde eu não consigo usar esse truncate, tá? Ele está deixando eu fazer isso com clientes porque eu não tenho nenhuma outra tabela relacionada que dependa da minha tabela de clientes. Mas no cenário que a gente vai implementar daqui a pouco, você vai ver que tanto as tabelas de telefone, e-mail, endereço e documento, elas vão depender de cliente, porque ele é a minha entidade principal aqui, ó, o coração da minha aplicação. Então, por causa disso, ele até deixa eu fazer um truncate nessas outras tabelas. Mas na de cliente ele não vai permitir fazer mais isso. Você vai ver que não vai funcionar. Depois a gente pode até fazer um teste para validar isso, tá? Mas é isso. Fizemos uma passada geral aí nos principais comandos aí do SQL, caso você não tenha tido contato, e a gente vai usar na nossa aplicação pelo menos o select e o insert a gente vai fazer também, tá bom? Legal essas dicas, né? Então se você achou elas boas, acharam elas legais, deixa o joinha para ajudar a gente aí também, tá? Ó. Então vamos lá, vamos seguir então. Fizemos nossa tabela de cliente. Deixa eu voltar aqui, ó. Cliente, confere, está ok. Vamos para as demais. Telefone, então. Deixa eu voltar aqui no SQL. Então a gente vai vir aqui ó, em Table. Vamos adicionar uma nova tabela. Então de cara eu já vou ter informação do meu cliente. Essa é uma forma que eu tenho de fazer esse relacionamento. Eu estou usando a própria minha tabela com um campo já inserido nela mesmo. Eu poderia também trabalhar com uma tabela intermediária, tá? Ó, poderia trabalhar dessa forma aqui, ó. Deixa eu fazer aqui embaixo o exemplo. Então eu tenho as minhas tabelas de cliente e telefone. E o telefone só vai ter o ID. E para poder fazer o relacionamento, eu teria uma tabela que eu poderia chamar de telefone cliente ou cliente telefone. E aí eu ia ter apenas as chaves para fazer o relacionamento. Eu ia ter o ID de cliente e ia ter também o Phone ID da minha telefone. E essa tabela eu ia usar para poder fazer esse join entre as tabelas, né? O relacionamento entre elas. É uma forma de fazer isso, tá? Eu optei por inserir a informação do cliente direto aqui nas entidades para ter entidades a menos, tá? Porque senão teria várias. E para o nosso cenário aqui atende, tá? Mas dependendo do seu cenário, talvez seja interessante você trabalhar com essa tabela intermediária aqui de relacionamento, tá bom? Só para você saber que existe também isso. Boa, então vamos lá. Telefone, ID e o fone. Então, ó, tenho meu cliente ID, ele é o inteiro. E eu vou ter minha tabela aqui, um campo do telefone ID, também vai ser um inteiro. E vou ter o telefone em si, deixa eu ver o nome que eu coloquei para ele, fone. Tá. O telefone ele vai ser um varchar, então ele vai ter aqui, eu vou deixar 30, vou deixar alguns dígitos a mais, mas você poderia deixar menor, né? Porque dependendo são 8, 9 dígitos, mais o DDD, então uns 20 campos daria também. Beleza, agora como é que eu vou definir as chaves? Ó? Vai ser uma chave composta, eu vou ter duas chaves para essa tabela. A minha chave estrangeira de cliente e a minha chave do telefone. Seleciono as duas e vou marcar aqui, ó, set primary key. Aí ele vai marcar as duas como chave. E a minha de telefone eu vou selecionar a segunda coluna e eu vou definir que ela é uma identity, ó. Yes, e ele vai incrementar de 1 em 1, tá? Boa. Fiz um Ctrl S para ele salvar e eu vou definir ela como telefone. Eu estou colocando tudo em minúsculo, mas dependendo do padrão de banco de dados que a sua empresa adote ou que você esteja definindo, talvez você defina tudo em caixa alta, tudo em maiúsculo, tá? Aí depende da forma como vocês especificarem. Eu estou usando aqui tudo em minúsculo, tá? Mas vai variar da sua empresa aí. Legal. Criei a minha tabela, defini as minhas chaves, mas se eu expandir aqui as minhas colunas, você vai ver ó, que as duas estão como PK, chave primária. Só que eu não tenho um relacionamento formado com a minha clientes, ó. É o mesmo nome do campo, o mesmo tipo de dados, mas aqui não está me informando que tem um relacionamento, não tem um FK de chave estrangeira. E ele não vai ter mesmo porque eu não defini isso, né? Preciso fazer. Então vamos definir aqui esse relacionamento. Ó.
Vou clicar em botão direito no meu Phone ID. Vou vir aqui em Relationships, relacionamentos. Vou adicionar um relacionamento novo. Então aqui, ó, nesse Table in Columns Specification, a gente define qual é a tabela que eu quero relacionar com a minha tabela atual de telefone. Ele vai até sugerir no nome para minha chave estrangeira, tá? Então eu vou clicar nesses 3 pontinhos e eu seleciono minha tabela de cliente. E qual é o campo da tabela cliente, que é a chave primária? É esse ID, tá? E agora eu vou relacionar com a minha chave estrangeira aqui na nossa tabela de telefone. Qual vai ser o campo? Por padrão, ele carrega para você todas as chaves que você tem definida para essa tabela. No caso, eu tenho 2. Só que não dá para relacionar com 2, né? Então eu vou pegar esse Phone ID, vou desmarcar, vou deixar não aqui. E agora aqui nessa primeira eu acerto, no caso já está correto, mas se fosse fone eu teria que alterar, tá vendo? Então, ó, acertei os campos, agora eu clico em OK. E ele automaticamente vai renomear aqui, ó, o nome do meu relacionamento vai ser um ForKey, tabela telefone com cliente. E é isso que eu preciso. Clique em Close. E aí ficou um asterisco aqui, ó. Significa que eu fiz uma alteração na tabela e eu preciso salvar isso. Então, vou fazer um Ctrl S para ele salvar essas alterações. Ele vai falar, ó, opa, vou aplicar uma alteração que envolve essas 2 tabelas. Eu apenas confirmo e clico em Sim. Caso você tome um erro, porque ele não deixa você alterar, tem uma opção que vem na telinha do SQL Studio que ele deixa bloqueado você fazer alterações na tabela via design, né? Via tela, né? Então você tem que vir aqui ó, em ferramentas, opções, caso tenha aparecido para você, tá? Aí você tem a parte de design. Você vai desmarcar essa opção aqui, ó. Prevenir, salvar alterações que requerem recriação da tabela. Então, onde tiver alteração via design, você desmarca isso aqui, ó, tá? Deixa sem, clique em OK. O meu já estava desmarcado, por isso que eu consegui fazer a alteração, tá? Belezinha? Muito bem. Agora, ó, se a gente fizer aqui, ó, nossa tabela, ó, select, para a tabela de telefone, fazer um F5, você vai ver que não tem registros. Mas se eu selecionar ela e dar um Alt F1, ele vai carregar as propriedades, né, ó, de telefone. Vou aumentar aqui. Opa, tô apanhando do mouse. Mas, ó, além de ter as informações, relacionamento, você vai ver que ele vai ter essa parte de, ó, a chave primária, que é uma chave composta nesse caso, né? Tem os 2 campos. Mas ele vai mostrar aqui, ó, eu tenho uma chave primária e uma foreign key, a chave estrangeira. É o tipo da minha constraint, da minha restrição. Aí ele fala o nome, fala que ela tá habilitada. E aqui, ó, beleza, esse é o nome da minha chave. Esse é o nome da minha chave, esse é o tipo. Como é que foi feito esse relacionamento? Às vezes você pega algum projeto para fazer alguma demanda aí para você dar manutenção, e aí você não conhece esse banco de dados, você não sabe quais são as tabelas que estão sendo relacionadas. Então, dessa forma aqui, você consegue ver, ó, meu cliente ID, que é da minha própria tabela telefone, está referenciando, ó, a tabela, a chave ID dessa tabela aqui, ó. Dentro desse meu banco cliente DB, eu tenho essa tabela aqui, ó, cliente. E aí é assim que eu consigo entender, dissecar tudinho a minha tabela para poder fazer esse relacionamento. Entender como ele funciona, tá? Ele fica assim vermelhinho porque eu acabei de criar a tabela. Então, embora eu execute o F5 aqui, ó, e ele tá retornando bonitinho pra gente, e já apareça aqui dentro de tables, ó, você vai ver que já tem aqui esse telefone, ele demora um pouquinho para atualizar aqui essa telinha de edição. Então basta você abrir, fechar, né, e abrir novamente o SQL que ele para de ficar com esse errinho aqui, tá? Ó, vou demonstrar, vou pausar o vídeo só para gente ganhar tempo, vou fechar e abrir, você vê que vai sumir isso. Carreguei novamente, vamos lá só abrir uma nova new query, vamos fazer nossa consulta. A gente vai fazer o select aqui para telefone. E aí você vai ver que ele não vai ficar mais, ó, chiando aqui em vermelhinho, tá? É só questão de atualização. Boa, então já temos 2 tabelas aqui. Cliente telefone, agora vai ser um pouquinho mais rápido porque eu queria explicar alguns conceitos só para nivelar aí. Se você nunca mexeu com SQL, não tem tanto contato, só para desmistificar algumas coisas aí, sabe que não é tão difícil, tá? Mas vamos lá então. Próxima tabela, a gente vai fazer a parte do e-mail aqui, ó. Então o telefone tá bonitinho, ok. KO? É luta agora? Ok. Então vamos pro e-mail. Tá, ó.
Então, nossa nova tabela, ela vai ter, então, o cliente ID, ela vai ter o e-mail ID, esse L me confunde às vezes, e-mail ID, tá? Também vai ser o inteiro, e aqui eu vou ter minha descrição do e-mail. O e-mail, vamos deixar, acho que 200 é um bom tamanho aí, né? Dá para definir os nomes tranquilamente. E a parte de chave agora vai ser a mesma ideia, tá? Ó, seleciono os dois para marcar como chave primária e meu campo e-mail ID eu vou definir que ele é idêntico, tá? Beleza? Ctrl S para salvar. E-mail. E não podemos esquecer de fazer o relacionamento, né? Ó, botão direito, relacionamento, adicionar. E a gente relaciona com o cliente, né? Cliente, especifica o campo. Ó, e nesse caso, ó, remove esse e-mail ID e deixa apenas o cliente ID. Olha, já vai deixar o nome bonitinho do relacionamento, fechar e é basta. Ai meu Deus, falei errado. Seleciona aqui, ó, mais Ctrl S e aí ele salva pra gente aqui, ó. Vamos ver aqui, dá um F5 só pra confirmar. Apareceu e-mail agora, né? Boa. Vamos lá. Agora vamos fazer o tipo de documento, tá? Deixa eu só marcar um OK aqui pro e-mail pra gente não esquecer. Eu vou deixar o endereço por último, porque ela é maior, né? Tem mais campos. Vamos pro tipo de documento aqui que é mais rapidinho. Botão direito. Então ela vai ter aqui, ó. Tipo documento ID. Também é o inteiro. Chave primária. Identity. Como yes. E aqui eu vou ter a descrição. Vou ter a descrição, né? Isso pro tipo do documento. Aqui vai ser um campo curtinho, então vou deixar 10 aqui, né? Certo? Salvar. E aqui vai ser, ó, tipo documento. Eu não preciso especificar a chave da tabela de cliente, porque essa é a nossa tabela de domínio. Lembra? Ela tem os valores pré-definidos para a gente poder usar no nosso cadastro lá de documentos. Tipo de documento já apareceu. Agora sim, a gente vai fazer a de documento, tá? Então agora eu vou ter o cliente ID, documento ID, e eu vou ter aqui o tipo documento ID, tá? São 3 IDs, certo? Cliente, documento e tipo. E aí eu vou ter aqui o número do meu documento. Eu estou usando esse nome aqui, número documento, mas talvez na prática para você ele não seja o melhor nome quando você for usar na empresa. Porque tem padrões que o pessoal usa de nomes, o pessoal de AD, que chama, né, de análise de dados, que ele pode identificar, você está usando esse nome número, então o tipo de dados tem que ser número. Só que eu tenho documentos que ele tem letras, né? Tem o X. Então, geralmente a gente usa o tipo de texto mesmo, tá? Então você teria que ajustar de acordo com a política aí dos ADs da sua empresa. Eu vou manter assim só porque pra gente faz sentido, né? Um documento ele tem um número. Poderia ser uma identificação também, tá? Mas vou manter dessa forma, beleza? Ok. Então vou marcar aqui, ó, esses dois campos como a minha chave primária. O cliente ID e o documento ID. E eu vou salvar aqui, ó. Então vou chamar essa de documento. Só que agora eu tenho que fazer os relacionamentos, né? Tanto de cliente quanto do tipo de documento. Então vamos lá. Botão direito, relacionamento. Vamos começar com cliente, tá? Seleciono então aqui, ó, 3 pontinhos. Cliente. Meu campo cliente ID. Aí desmarca aqui o documento. Deixa só do cliente ID. Ó, e ele fez documento cliente. Só que eu já tenho o tipo de documento também, né? Então como é que eu crio mais um relacionamento? Eu vou clicar em adicionar, ó, e ele vai fazer uma nova linha. E aqui eu vou selecionar o tipo documento agora. Ó. Tipo documento ID. Aqui eu removo o segundo campo. E o primeiro eu vou ajustar para tipo documento ID. Boa. Então assim eu já faço os dois relacionamentos, tá? Ctrl S para salvar. Ele vai falar que vai alterar 3 tabelas agora, né? Então eu apenas confirmo e ele faz essa alteração.
Vamos ver rapidinho aqui, ó. Documento. Ele vai ficar chiando, que a gente acabou de criar. Alt F1. E ó, vamos ver aqui, ó, a parte de relacionamento que interessa, tá? Porque o resto a gente já viu aqui, você já entendeu a ideia, né? Todas as informações bonitinho. Mas agora tem uma PK, que é o meu documento, a chave primária, né? Que é o documento ID. Na verdade, são dois campos, né? Minha chave composta. E aqui eu tenho a minha chave estrangeira, o cliente e o tipo de documento. São minhas chaves estrangeiras, e aí cada um tem os campos aqui referenciados, né? Cliente ID, tipo documento ID. Show! Então deu certo o nosso relacionamento. Bonitinho. Boa! Então com isso concluímos aqui, ó. Tipo documento. Bonitinho. Documento também. Falta apenas a tabela de endereço, tá? Vamos lá? Vamos fechar isso? Então vou vir aqui ó, em tabela. No table. Então não vamos esquecer ó, de cara, já colocar o nosso ID para fazer o relacionamento. Aí eu vou ter meu endereço ID. E aí começa os campos do endereço mesmo, né? Logradouro. Tem umas ruas aí que tem uns nomes grandes, né? Então vamos deixar um... Acho que um 300 tá bom, né? Bom, Logradouro. Nós temos um número. Aí vai ser um número menorzinho, né? Para deixar aqui um 10. 10 tá bom, né? Tá bastante coisa. O que mais? Bairro. Bairro vamos deixar um 150. Cidade. Vou copiar aqui a mesma coisa, tá? E aí nós vamos ter o estado. O estado eu vou deixar 100. Logradouro, número, bairro, cidade, estado. Vamos colocar o CEP também, né? O CEP, geralmente, ele tem 8. Vou colocar 10 aqui, tá? Se você cadastrar com o tracinho, deixa mais um aí. Então, eu especifiquei todos os campos. Agora, vamos marcar aqui as duas chaves. Endereço e cliente. E agora, vamos aqui, ó. Endereço, ele tem aqui, ó, identity. A identity, né? Corretamente o nome certinho. E eu salvo aqui, ó. Endereço. E por fim, preciso fazer o relacionamento com o cliente, né? Relacionamento. Adicionar. E aí você já entendeu a ideia. Nós vamos lá, selecionar cliente. Especificar o cliente ID. Remover esse endereço tá mais, ó. E é o cliente ID mesmo, né? Muito bem. Ctrl S. Salvei. Preciso confirmar só aqui, ó, né? Clicando em Yes. Bonitão. Top. Vamos só rever aqui se eu não esqueci nada. Mas vamos fazer nosso check aqui para endereço. Vamos aqui no SQL. Deixa eu só rever aqui essa de documento. Eu defini aqui ó, que a chave primária são esses dois campos, né? O ID e o documento ID. Só que o meu tipo de documento ID faz sentido ele também fazer parte da minha chave, né? Eu vou ter uma pessoa que ela vai ter um documento, só que ele vai ter um tipo, ele pode ter um RG, e aí ele pode ter um CPF. Então esse tipo de documento faz parte da minha chave, é compor esse tipo, porque eu não posso ter uma pessoa, por exemplo, com 2 RGs ou 2 CPFs, né? Então vamos fazer isso, vamos definir aqui, tá? Então, para alterar uma tabela, eu clico com o botão direito nela. Eu vou clicar aqui ó, em Alter Table. Deixa eu só achar aqui. É tabela mesmo? Não, não é não. Pera aí que eu vou encontrar aqui. O Alter Table é via comando, né? Na verdade eu vim aqui, ó, Design. Ele carrega novamente. E para incluir essa chave, ó, vou selecionar as três. Aí eu peço para ele setar, ó. Aí ele vai alterar, dá um Ctrl S. E aí ele vai salvar pra gente, né? Beleza.
Então agora ele deixou aqui pra gente os 3 campos, né? Vamos só fazer uma atualização, dá um F5. E agora sim, eu tenho 3 PKs com 2 FKs. Show de bola. Então com isso temos nosso banco bonitinho criado. Então, ó, vamos só confirmar essas últimas aqui, ó. O documento já tá aí. Vamos ver de endereço. Ó, colocou todos os campos pra gente bonitinho. Se você precisar do SQL disso para poder implantar depois, fazer seus testes, você consegue vir aqui no banco de dados. Você vai vir em tasks, tarefas, aí você tem gerar scripts, generate scripts. É aqui, ó, a gente vem avançando. E esse assistente ajuda a gente a definir aqui, ó. Vou selecionar as tabelas. E você pode salvar isso em um arquivo, em algum lugar, ou então abrir uma nova janela, né? Ó. Peço para ele carregar. Aí ele só dá um overview do que ele vai fazer, você avança. Então ele vai processar aqui, vai ver todo o seu banco, seus objetos, né? No caso são as tabelas, vai preparar os scripts para cada uma delas e quando terminar ele vai dar esse success, né? Sucesso. E aqui, ó, ele gerou pra gente. Ó, que legal. Ele vai usar esse banco e ele vai criando, ó, tabela cliente. Ele vai aparecer com um erro porque ele vai falar: opa, você já tem essa tabela aqui no banco. Eu realmente já tenho, né? Mas é só pra gente poder ter isso e precisar executar novamente. Ó, ele já cria as constraints, chave primária, né? Tá vendo? Primary key com cluster, que é mais de um campo, clusterizado. E ele monta tudo bonitinho. Você pode guardar isso aqui. Aí você não precisa ficar mantendo o banco ou fazer um backup deles. Com o script você consegue recriar ele. Só não vai ter os dados, né? Mas a estrutura ele monta para você. Beleza? Muito bem. Então, esse aqui foi o objetivo do nosso vídeo. Preparar a nossa base de dados, nossas tabelas, para a gente poder criar o nosso background service que vai gerar esses dados e depois gravar essas informações na tabela para a gente de forma normalizada, né? Estruturada, separando por cada entidade. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com dúvidas, se tiver alguma sugestão, deixa aí pra gente nos comentários. E a câmera tá maluca? Oi, voltou, tá com foco. Então é isso. Deixe também o seu joinha, seu like, se inscrever no canal. E eu fui. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Joia.